Bom dia, pessoal! A matéria do vídeo de hoje é novamente o gesso, mais precisamente as perguntas e as dúvidas que vocês fizeram durante a semana sobre o outro vídeo do gesso. Como por exemplo assim: Alexandre, posso utilizar o gesso no meu vaso? Alexandre, o gesso agrícola é o mesmo gesso de construção? Qual o gesso eu uso? Alexandre, mostra aí o passo a passo como utilizar o gesso. Eu posso botar o gesso nas minhas plantas que já está com 2 anos ou mais? Ou eu tenho que colocar antes de fazer a plantação? Então, todas essas dúvidas e mais outras que fizeram, eu vou esclarecendo no decorrer do vídeo, numa linguagem popular para que todos entendam. Eu gostaria também de indicar um canal de um amigo meu, o Samuca KS, o canal Mundo Verde. Ele faz aquário, ele mostra a construção do aquário todinho, ele mostra como fazer o filtro, como instalar as bombas, ele mostra como capturar os arlevinos, os peixinhos para botar no aquário. Tem várias informações lá no canal dele e ele ensina passo a passo, bem explicadinho. Se você está querendo aí começar um sistema de aquaponia aí na sua casa, ou está querendo ter um aquáriozinho, então ele ensina facinho no canal dele e você vai gastar muito menos. Vá lá, ajude aí o Samuca do canal Mundo Verde. Eu vou deixar o link aí na descrição aí, se vocês se interessarem, vão lá, ajuda aí o meu amigo aí. E antes de continuar esse vídeo aí, eu gostaria aí, ó, dê aí um joinha no vídeo, ajuda muito ao canal, me ajuda muito. Se você está visitando o meu canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Vocês ainda que não são inscritos, se inscrevam aí, pessoal. Se inscrevam mesmo, ajuda muito. Ajuda aí o pernambucano, vamos ao vídeo? Começando, vamos esclarecer a primeira dúvida sobre o gesso e o calcário. São a mesma coisa? Não. O calcário, ele corrige o pH do solo. O gesso não corrige o pH do solo. Aqui é um exemplo. Você, quando vai preparar seu solo, você não revolve, não remexe essa camada de cima de terra? Aqui, não é? Essa camada aqui de cima da terra não vai ficar fofinha? Você vai adubar, né? Mas e essa camada aqui? Vamos supor que aqui tenha 20 centímetros, né? Essa camada aqui vai ficar fofa. Entenderam? Aí você vai usar o calcário. Vamos supor que o seu solo tem bastante alumínio tóxico. Aí você vai usar o calcário. Ele vai corrigir a acidez dessa camada de 20 centímetros. Entenderam? Ele vai corrigir, você vai adubar, tudo bem. Mas daqui para baixo, ele não vai lixiviar. Ele vai demorar muito para descer. Muito. O calcário não é solúvel igual o gesso, não. O gesso é quase 200 vezes mais solúvel do que o calcário. Então, aí como você deve utilizar o gesso? Você vai colocar o gesso, porque não vai ser tão importante nessa primeira camada fofa. As suas raízes aqui vão se desenvolver com o calcário, entenderam? Com o calcário, com os adubos vai se desenvolver. Mas quando a raiz quiser entrar no solo aqui, entrar aqui nesse solo aqui, que está com alumínio tóxico, quando ela bater no alumínio, ela para o crescimento dela. Aí entra o gesso, entenderam? Ele vai combater esse alumínio dessa camada de 20 a 40, 60, 1 metro, até onde ele conseguir lixiviar. Ele vai combater a toxicidade do alumínio. Aí as suas raízes das suas plantas, de vez ficar aqui só em 20 centímetros, ela vai se aprofundar mais no solo. Por quê? Porque o gesso já combateu o alumínio tóxico, que suas plantas não iam, por causa quando ela toca no alumínio, ela para o crescimento. Aí ela vai descer
até onde o gesso limpou o alumínio, entenderam? Vamos supor que o gesso é um sabão que está lavando a terra. Aí ele está lavando todo o alumínio tóxico e vai se alimentar melhor. Ela vai ficar com a raiz melhor, vai conseguir pegar mais água, vai conseguir pegar mais nutrientes. É isso a função do gesso, entenderam? Não é substituir o calcário. Se você quiser corrigir a acidez do solo, é o calcário. Mas se você quiser combater a toxicidade do alumínio depois dessa camada de 20 centímetros para baixo, é o gesso. O gesso é quem vai combater o alumínio. Por quê? Porque ele desce, ele lixivia mais rápido do que o calcário. Outra dúvida, a quantidade. Antes de tudo isso, o correto é o quê? Como eu falei no vídeo anterior, fazer análise de solo, principalmente se você é um grande agricultor. Entenderam? Você faz uma análise de solo, aí o agrônomo vai lhe indicar a quantidade, ele vê no estudo do seu solo, ele vai lhe indicar a quantidade de usar no seu solo. Cansei. Então, como eu falei também no vídeo anterior, como a gente é um pequeno plantador, tem um quintalzinho, não sei o que, a gente não vai ter condições de fazer essas análises. Aí o que é que a gente faz? Aí se a gente vai usar, se é uma média nacional da gente usar 300 gramas de calcário por metro quadrado, então a gente vai usar 1/3 do gesso. Quanto é 1/3 de 300 gramas? Vai dar o quê? Umas 100 gramas, não é isso? Aí faz isso, ó. 1 metro, né? Não 1 metro quadrado. Aí você vai botar 1 metro por 1 metro. Ok? Então, essa área aqui é 1 metro quadrado. Aí aqui é o gesso, ó. Vamos supor que aqui é 100 gramas de gesso. Aí você, ó, 100 gramas de gesso. Entenderam? Qual é a outra dúvida? Alexandre, o gesso agrícola é o mesmo gesso de construção? A diferença do gesso agrícola é porque é o fosfogesso. Ele é tirado de uma pedra chamada apatita. Então, eles jogam uns ácidos nessa pedra para retirar o cálcio. E cada 1000 toneladas que eles retiram, sobra de 4 a 5 toneladas de gesso. Aí esse é o fosfogesso, é por isso que se chama gesso agrícola. Mas já esse gesso de construção, é esse gesso que tem aqui em várias minas no Brasil, que já está na terra mesmo. É aqui na área do Araripe aqui, no sertão por aqui, tem várias minas de gesso. A única diferença é essa, que um é retirado da rocha e o outro já tem nos solos brasileiros já. A única diferença é essa, que um sofre uma reação para ser tirado dele, que é a sobra da indústria. Aí o que sobra é gesso dessa rocha, que eles não dão muito valor. Aí esse é o gesso, aí eles, como eles não tinham onde botar esse gesso, era um problemão para as indústrias, aí eles começaram a fazer pesquisa e viram que era bom para o solo. A única diferença do gesso agrícola para esse gesso de construção é essa, que um é retirado da rocha, que é o subproduto que sobra, que eles tiram lá para fazer o superfosfato. O que sobra disso é gesso, que não tem muitas utilidades para ele, porque eles já retiraram o melhor, entenderam? Aí como eles tinham esse problema, que eles tiram 1 tonelada e sobrava 4, 5 toneladas, hein? Aí onde é que eles iam utilizar isso? Aí foi que fizeram pesquisa e viram que era bom para a agricultura também. Ok? Que era bom para eliminar a toxicidade do alumínio. A única diferença do gesso agrícola para o gesso de construção é essa. Mas tudo é gesso. Todos os dois servem igualmente. Ok?
Alexandre, mas eu posso botar o gesso numa plantinha, onde eu já tenho uma planta? Pode. Você vai pegar o gesso e vai jogar a sua planta ao redor da sua planta. Aí você me diz assim: ô Alexandre, mas você não disse que ele vai descer com o potássio, o magnésio e os nutrientes? Vai. Mas vai fazer o quê? Você não já está com a planta plantada? Você não quer eliminar o alumínio que está lá? Então, você utiliza o gesso. Como você sabe que ele vai lixiviar a adubação também, aí você rega. Você rega os 3 dias. Normal, vai regando normal os 3 dias, para o gesso descer. Aí você vem com outra adubação. Entenderam? Pode usar na planta já plantada, mas depois você aduba de novo. É a outra pergunta que me fizeram: Alexandre, o gesso não vai endurecer não? Minha planta não vai virar uma estátua não? Pessoal, os pedreiros, o pessoal da construção usa o gesso. Ele reboca a parede, faz teto, faz várias coisas com gesso, ele endurece. Realmente ele endurece. Mas vocês já viram ele rebocar as paredes externas? As paredes de fora, onde leva a chuva? Quando o gesso leva a chuva, ele derrete. Então, o que é que vai ocasionar no solo? Ele vai descer e ele vai se dividir. Então ele não vai endurecer mais. Quando ele entrar em contato com água, vai haver a reação, ele vai se dividir. Vai se dividir em cálcio e em sulfato. O sulfato vai se juntar ao alumínio primeiro, ao magnésio e ao potássio. O gesso só endurece se ele entrar em contato com a água e permanecer em contato com a água uns 10 minutos, aí ele endurece. Mas no caso do solo, ele vai se dividir. Ele endurece com a água, que a pessoa reboca tudo, porque ele fica ali. Ele não se divide, ele está ali junto com todas as moléculas dele. Aí ele endurece. Mas se bater água ali, ele amolece. Por isso que o pessoal só faz coisa com gesso dentro de casa. Nas paredes de dentro, nas paredes. Cadê que ninguém reboca com gesso lá de fora? Reboca? Não reboca não, porque se bater a chuva ele derrete todinho. Entenderam agora porque o gesso não vai endurecer o solo, nem vai fazer sua planta virar uma estátua. Eu até disse ao amigo: se ela virar uma estátua, eu faço uma árvore de Natal. Vamos para a dúvida mais frequente, que a mais perguntada, que é: Alexandre, posso usar o gesso no meu vaso? Pode e não pode. Não é necessário se você comprou uma terra, um substrato. Não tem alumínio tóxico nela, tem? Aqui um exemplo. Vamos supor que aqui é um substrato que você comprou, né? Aí você comprou esse substrato aqui. Aí você vai misturar o quê? Vai botar um pouquinho de areia de construção, adubo, esterco, tal. Não tem alumínio tóxico aqui. Entenderam? Aí você vai encher o seu vasinho com essa terra que você comprou, que você tem no seu canteiro, que é uma terra já rica em matéria orgânica. Geralmente o alumínio tóxico está aqui, ó, na argila. Aqui ó, isso aqui tá rico em alumínio tóxico aqui, ó. Geralmente é no barro. Então, como você vai fazer o seu vasinho com uma terra sem um alumínio tóxico, não é? Você não vai botar uma terra comprada, um composto, né? Uma terra orgânica. Não tem alumínio tóxico, então não tem necessidade de você botar o gesso num vaso. A não ser, há uma exceção aí. Quando você vai pegar uma terra, vamos supor, você não está querendo comprar terra, aí você vai buscar uma terra em algum canto para botar no seu vaso. Aí você traz uma terra vermelha, entenderam? Aí você traz uma terra vermelha, aí mistura com
o substrato, né? A terra com alumínio, ó. Aí você mistura com substrato para aumentar sua terra, né? Com esterco, tudo. Aí você vai, ó. Corrige não. Condiciona o solo. Você joga um pouquinho de calcário para combater esse alumínio. Aí essa terra aqui, ó, pode botar no seu vaso. Por quê? O gesso vai combater o alumínio que estava naquela terra argilosa que você pegou para botar no vaso, né? Ó como o barro endurece. Tá vendo? Aqui tá rico em alumínio tóxico. Essa aqui, ó. Aí você vai, ó. O que combate o alumínio tóxico? O gesso. Aí ele vai se dividir em cálcio, não é? E o sulfato vai combater o alumínio, vai lixiviar o alumínio. É como se essa pedra de barro aqui, ela virasse vários buraquinhos, várias porosidades, entendeu? Aí a sua raiz vai ter local para crescer. Sua raiz vai crescer. Aí, se você usar essa terra no vaso, aí você usa o gesso. Mas se você usa um substrato que você compra, né? Você comprou um substrato, usou no vaso com adubo, com areia de construção, que não tem também um alumínio tóxico, e encheu o seu vaso só com eles, não precisa botar gesso. Tá esclarecido? Se você usar a terra com barro no seu vaso, aí você bota o gesso naquela mesma quantidade. Se num metro quadrado você usa 100 gramas, vamos supor que aqui dá o quê? 20 por 20 vai dar o quê? 20% do metro quadrado. Então, se era 100 gramas que você ia usar por metro quadrado, você vai usar o quê? 20 gramas de gesso. Lembrando que se a planta já tiver, se você for preparar o subsolo, a terra, logo você usa o gesso e deixa ela descansar. Deixa ela descansar uns 30 dias. Aí você pode utilizar no vaso. Se você já tiver a planta, você pode utilizar o gesso, como eu disse. Ele vai descer o alumínio tóxico, no caso se você botou barro. Vai descer o magnésio. E vai descer o potássio. O fósforo, ele não lixivia. O fósforo, ele fica. O fósforo, ele não desce não, ele é imóvel. Onde você botar o fósforo, ele fica. O nitrogênio, ele lixivia também. Você vai regando, ele vai descendo o nitrogênio. Aí depois de você utilizar o gesso num vaso que já tem a planta, aí você faz uma nova adubação. Com 3 dias depois você vai aguando. Aí com 3 dias depois você aduba de novo. Aí você bota um pouquinho de esterco, umas casquinhas de banana, que é potássio, e um pouquinho do calcário. De preferência o dolomítico que tem o magnésio. Aí você bota um pouquinho do calcário também para corrigir o magnésio. Sim, Alexandre, mas eu não tenho calcário dolomítico. Bote um pouquinho de leite. O leite tem magnésio também. Qualquer leite, em pó, de caixinha, eles têm também o magnésio. Ok? Espero ter esclarecido pelo menos algumas dúvidas. Ok? Muito obrigado a todos. Não esqueçam não. Aparece aqui meu rosto, aí vocês clicam no rosto. Se você não é inscrito, se inscreve. Aparece aqui, ó, 2 opções de vídeo. Se você quiser ver mais vídeos, outras informações, vocês clicam aqui e assim, continua assistindo. Não esqueça não, o canal do Samuca tá na descrição do vídeo lá, se vocês quiserem ir lá, viu? Um abraço a todos e fiquem com Deus. Valeu!